Chegou o dia palmeirense, é hoje, tá? É hoje o jogo do Palmeiras, daqui a pouquinho tem o jogo do Verdão, as últimas notícias você confere agora, os principais comentaristas aí, trazendo as informações, principais repórteres trazendo aí a informação no momento em que acontecem a respeito de Palmeiras e Chelsea. Vamos ver aí o que tem a ser dito para esse confronto das quartas de final da Copa do Mundo daqui a pouco, tá? Na Filadélfia, vamos ver aí. Clima de revanche no ar aqui na Filadélfia. Sexta-feira, 22 horas, no Lincoln Financial Field, tem Palmeiras e Chelsea na Copa do Mundo, valendo vaga para a semifinal. Atenção, torcedor palmeirense, tá chegando a hora. Há quase 3 anos e meio, Palmeiras e Chelsea disputavam o título do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos. O Chelsea mudou muito de lá para cá. O Verdão mudou, mas nem tanto. Os Blues eram comandados pelo alemão Tuchel e tinham no time titular Mendy, Christensen, Thiago Silva e Rüdiger, Azpilicueta, Kanté, Kovacic e Hudson-Odoi, Mount, Lukaku e Havertz. O Palmeiras segue com Abel no comando e ainda conta com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Piquerez, Veiga, titulares naquele jogo, e Lomba, Mike e Murilo, que estavam no banco. Abel escalou uma linha de 5, dificultou as ações do Chelsea, sempre de olho no contragolpe. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Luan, Piquerez e Scarpa, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Rony e Dudu. Naquele dia 12 de fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, o Verdão lutou, batalhou e foi ao limite contra o time inglês, que abriu o placar já no segundo tempo com o Lukaku na disputa com o zagueiro Luan. Outro zagueiro, Thiago Silva do Chelsea, meteu a mão na bola. Veiga empatou de pênalti, vencendo o goleiro Mendy. Na prorrogação, também de pênalti, feito por Luan, Havertz fez 2-1 e deu o título para o Chelsea. E agora, chegou a hora da revanche aqui na Filadélfia. E a grande pergunta é se hoje o Chelsea é uma montanha, como era em 2022, quando ele botou o Rony para marcar a lateral. E o Rony voltava até a linha de fundo marcando o Hudson-Odoi. E eu acho que o Chelsea ainda é uma montanha. Por isso que eu acho que ele vai jogar com um zagueiro a mais. Mas qual o zagueiro a mais? O Navi, que não está jogando com ele, o Benedetti? Veja, o Vanderlan jogou 20 das 39 partidas do ano como titular. Então, de fato, não é falta de confiança no Vanderlan. Ele jogou 20, ele jogou a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, ele jogou o jogo de ida contra o Ceará, em Fortaleza. Não é esse o problema. Mas talvez seja a questão de colocar um terceiro zagueiro, fazer uma linha de 5 para ter um time mais compacto. E nesse caso eu acho que é Marcos Rocha. Aí ele faz Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, e uma linha de 4 no meio campo. Teria o Giai na ala direita e o Facundo na ala esquerda. Giai, Richard Rios, Emi Martinez e Facundo. Estevão e Maurício. Vitor Roque. É uma hipótese. Ele pode confiar no Vanderlan, como já confiou em jogos importantes, e fazer linhas de 4. Um argumento para dizer que ele vai com linha de 4 é que o Chelsea joga com um atacante só com o Dilep na frente. Pode até se der o João Pedro amanhã, mas é o Dilep na frente. E o Cole Palmer chegando pelo lado, o Enzo Fernandes por dentro, um pouco mais atrás. Não tem razão tática para você marcar um atacante só com 3 zagueiros. Mas tem razão para você se proteger um pouco mais e tentar ter profundidade com o Vitor Roque. O Chelsea perdeu o seu principal jogador para o duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, sabia? Ele que foi eleito o melhor jogador da temporada no clube. Inclusive, disputou as 38 partidas da Premier League. Isso não acontecia com o volante desde o Frank Lampard. Estou falando do Moisés Caicedo. Inclusive, os próprios jogadores já deram a entender que ele é diferente. O Cole Palmer, destacaço do ataque, falou que é um sonho jogar ao lado dele. Também o próprio técnico do clube, o Enzo Maresca, disse que ele é o melhor volante do planeta. Não à toa, é o jogador com mais minutos na temporada. E está fora desse duelo contra o Palmeiras. Desfalque de peso no Chelsea. Eu acredito, Maércio,
Renatinho, Ivan, Guilherme, que nenhum dos dois técnicos para o jogo de amanhã vai mudar muito a maneira do time jogar. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com a mesma formação tática, 3 zagueiros, 5 no meio, 2 na frente, e o Chelsea também como vem jogando, com meia ponta, né? Um centroavante e um ponta mesmo, que é o Pedro Neto. Eu não acredito que nenhum treinador vai inventar nada, mesmo porque numa reta final de competição não é hora de inventar. Portanto, acho que está tudo pronto para o jogo, os treinadores já sabem, já falaram para os seus atletas quem vai jogar, e é só esperar a gente ver as coisas mesmo dentro de campo, Éder, porque muitas vezes nós fazemos previsões, chega na hora, muda tudo. Então, eu prefiro sempre analisar aquilo que eu estou vendo no campo durante o jogo de uma partida que deve ter muito equilíbrio. Eu não acredito em favoritismo nessa partida de amanhã aqui. Ontem, o Abel Ferreira cancelou o treino da tarde. Estava previsto para usar prontos finais antes do jogo contra o Chelsea na noite dessa sexta-feira. Cancelou porque ele fez uma atividade muito intensa de manhã, 2 horas de trabalho muito forte. A imprensa só teve acesso aos primeiros 15 minutos, mas a impressão foi que ele gostou muito da intensidade do treino, ficou muito satisfeito com o treinamento e o treino foi castigante para os jogadores, que se desgastaram com muita intensidade das 2 horas de treino pela manhã. Porque estava satisfeito, o Abel cancelou o treino da tarde, achou que não tinha mais necessidade disso. Bom, descanso também faz parte do treino, né? Ainda há dúvida se ele vai com o trivial, Vanderlan na lateral esquerda, ou se ele faz um sistema com 3 zagueiros, linha de 5 defensiva, como fez contra o Flamengo. No texto que ele escreveu para o The Coach's Tribune, há 4 anos, ele fala que às vezes é preciso subir uma montanha. A pergunta é: qual é o tamanho da montanha chamada Chelsea? O Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Chelsea. O Fluminense tem um jogo dificílimo contra o Chelsea. Aí o Sormani, com todo respeito, fala assim: o Al Hilal chega com uma moral porque ganhou do melhor time do mundo e não perdeu do Real Madrid. Mano, o Fluminense tirou a Inter de Milão do chão, meu parceiro, por 2-0. O Fluminense não tem moral. Não é um argumento bom, gente. Desculpa. Fluminense chega com muita moral contra o Al Hilal. Muita moral chega o Fluminense. O Palmeiras, cara, venceu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, cara, na prorrogação, no último minuto. Chega com uma gana pra vencer o Chelsea também. Boca, quem se acha favorito? De verdade, Chelsea e Al Hilal. Acho favoritos, não tem problema em falar isso. Eu acho que o Boca tá querendo tirar pressão. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos relembrar o que o senhor Guilherme falou. Quando Palmeiras e Botafogo caíram para se enfrentar, eu falei: quem passar hoje está na final. Eu falei isso. Porque, para mim, contra o Chelsea, o Palmeiras é 8-2. É 8 fichas em um, 2 fichas em outro. Não. Para mim, desde do século passado, um brasileiro não é tão favorito contra um europeu num jogo decisivo. Bayern, PSG, Real e Borussia, Fluminense, Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Nenhum jogo das quartas de final tem um favorito tão explícito. O Palmeiras é o maior candidato a semifinal. Você acha que esses jogadores podem segurar a onda nesse ataque do Chelsea? Que tem um jogador que, na minha opinião, chama atenção, que é o Palmer, né? Mas, além disso, tem muito mais coisa. O que te preocupa mais? O ataque do Chelsea ou a defesa do Palmeiras, Calil? Eu tô um pouco preocupado com o lado esquerdo, né, Éder? Porque, deixa eu passar o microfone aqui. É que a gente às vezes se enrola aqui, Tomás, mas o negócio é o seguinte: eu estou um pouco preocupado com a questão do Vanderlan, porque o Vanderlan, ele é um jogador, e eu até achava que ele nem ia jogar, mas ontem o Leandro trouxe a informação lá do treino do Palmeiras na Filadélfia que ele vai jogar. Porque, olha só, o Chelsea tem 2 maneiras de jogar. Ele inverte, ele tem vocês acompanham aí, vocês sabem, né, muito bem. O Chelsea tem um meia ponta, que é o Cole Palmer. Ele não é um ponta agressivo, e tem o português, esse sim, o Pedro Neto, um ponta agressivo, e eles alternam, às vezes um cai pela direita e outro pela esquerda, às vezes um cai pela esquerda e outro pela direita, depende de onde ele vai armar o jogo, de que lado ele vai armar e de que lado ele quer ser mais agudo. É evidente que o Maresca sabe que o Vanderlan é um jogador fraco, hoje todo mundo conhece todo mundo, né? E outra coisa, além do Vanderlan ser fraco, o Mikael será o cara que vai cobrir o Vanderlan,
porque o Bruno Fux vai ficar lá atrás na sobra no lugar do Gustavo Gomes, que não joga. Então há uma certa... Claro que o Abel sabe disso, né, muito melhor do que nós, ele vai tomar as precauções. Mas eu tenho uma certa preocupação com aquele lado ali. Sobre o Bruno Fux na sobra do Gustavo, no lugar do Gustavo Gomes ali na sobra, acho que ele vai fazer tranquilo, velho. O gol do Paulinho, que determinou a classificação contra o Botafogo, já paga o investimento feito pelo Palmeiras para tirar o jogador do Atlético Mineiro? Bem, financeiramente não, mas tem muito torcedor que diz que a contratação já está paga e por uma questão que vai além do quanto de dinheiro está entrando nos cofres do Palmeiras com essa vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A questão é que, se a gente olhar a competição antes mesmo dela começar, e você falar que um brasileiro seria eliminado nas oitavas de final, era algo totalmente normal. Mas na trajetória do Palmeiras foi colocado o Botafogo, e a partir disso, o peso de uma eventual derrota era muito maior do que ser eliminado para o PSG ou para o Atlético de Madrid. O palmeirense lembrava do ano passado, quando o Botafogo eliminou o Palmeiras da Libertadores e ganhou do Palmeiras em pleno Allianz Parque e foi campeão brasileiro. Então o peso era muito maior. Perder do Botafogo na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes e virar freguês do Botafogo nos Estados Unidos não seria algo que seria tão apagado tão rapidamente. Então o peso era muito grande. E ontem a sensação de alívio não ficou só com a torcida. Nos bastidores, muita gente no Palmeiras também ficou aliviada, tirou um caminhão das costas. Essa frase eu ouvi mais de uma vez, porque o Palmeiras conseguiu a vaga nas quartas de final e vai muito mais leve contra o Chelsea. Então, muita gente acredita que sim, o gol de ontem já paga a contratação. Eu acho que esse jogo pode ter dado um ensinamento bem relevante pro Abel. Porque na hora do jogo que o Chelsea vacila em 2021, que o Chelsea sangra, o Abel acho que demorou a colocar o time para pressionar lá em cima, para ir para cima, para soltar um pouco as amarras táticas do time, para ir embora pro ataque para tentar fazer o segundo gol. Acho que ele não vai cometer o mesmo erro nesse jogo. Se por um acaso o Chelsea sangrar, o Chelsea falar assim, tô nas cordas, eu acho que ele vai soltar um pouco mais o time para tentar matar o jogo. Yes, we are the underdog. It can be a good opportunity for local people to join with us against English. You know, can be a good moment, you know, because tomorrow, if I'm not wrong, it will be the Independence Day, correct? Against English. So join us and come with us because we need your support. So I think I answer your question. We'll give our best tomorrow, and I hope we are in bad moment, in good moment, focus in our job. Each one try our best. It's true. The other side, we have a big team with a lot of talent, young players also. But we have one dream, and now we will fight for our dream with open eyes and give our maximum. This is what we will do tomorrow. Pra cá, animal! Pra cá, animal! Pra cá! Então as notícias. Tá então para você as últimas notícias de Palmeiras e Chelsea. Daqui a pouco o jogo. Vamos preparar aí, vamos esquentando aí, já prepara a breja, já prepara aí a tua água com gás, prepara o que tu bebe, teu suquinho aí, tá, o teu suco verde, você que tá aí na dieta aí. E vamos lá, vamos preparar aí para assistir o jogo do Verdão bem acomodado. Você que tá aí fora dos Estados Unidos, vamos ver pela televisão, hein? Aí tem Globo, Cazé TV, tem tudo quanto é lugar para você assistir aí a este jogo do maior campeão do Brasil. Avante palestra.